Olá, noivinhas pelo Brasil e pelo mundo também. Hoje estamos com Nilva Miyamoto, assessora e cerimonialista. Tudo bom, Nilva? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho. Nilva Miyamoto é assessora de eventos e cerimonialista, e também eu faço alguns treinamentos e palestras sobre etiqueta social e corporativa. O meu trabalho é organizar todo o casamento, todo o evento das nossas noivas, das nossas clientes, e depois realizá-lo. Isso é um acompanhamento praticamente integral mesmo, né? Na verdade, todos os processos acabam tendo aí o seu toque também, todos, desde o início até a conclusão do evento. Sim, tudo passa por mim. Eu indico os fornecedores, mas quem escolhe são os noivos. Show. Legal. E como é que funciona essa ordem? Quem que você acha que... Lógico, a gente sempre aconselha nossas noivas a assessoria primeiro, porque acho que ela que vai dar a opção melhor para o local, que vai acomodar melhor os convidados. E até mesmo a sequência, né? Sim, e aí essa sequência, como que funciona? Primeiro, eu sempre converso com elas e eu preciso saber o número de convidados. Aí nós vamos escolher o espaço que vai ser feito o casamento, tanto religioso como a recepção. Porque às vezes a noiva sonha em casar num lugar, não cabe os convidados. Às vezes o local é para 150, ou muitas vezes também a noiva vai, o local informa assim, olha, cabe 200 pessoas. Mas eles esquecem que tem mesa de bolo, esquecem que tem um espaço para o fotógrafo fazer as imagens, para filmagem. Pista de dança. Tudo isso. Sim. Então nós começamos, o primeiro passo é saber realmente quantos convidados ela tem. Aí depois nós vamos escolher o espaço, vamos escolher a igreja ou o local que vai ser a recepção. Hoje nós temos muitos casamentos em área aberta, chácaras, fazendas, né? E depois nós vamos para foto, filmagem, DJ, bartender, buffet. O buffet eu sempre procuro junto com o espaço, né? Logo que a gente vê o espaço, nós já procuramos o buffet. Legal. E tem aquelas partes que a gente chama de perfumaria dentro de um evento, que são lágrimas de felicidade, totem, o 360, isso nós deixamos mais para o final. Dá para mais ou menos dividir o essencial e o trivial, né? Uma coisa mais para a gente pontuar uma sequência. E qual seria o problema que poderia causar no evento a inversão dessa sequência? De repente o casal conseguir fechar um fornecedor que seria fechado mais à frente e não fechar um essencial, por exemplo, que de repente ele pode perder a data, alguma coisa assim? Sim. Alguns fornecedores, eles são muito assim procurados, né? Muito cotados. Então, a primeira coisa, quando você conversa com a noiva, com os clientes em geral, é quem tem que ter no seu casamento, no seu evento. Porque às vezes eles veem lá, o Bruno. Não, eu quero o Bruno, eu quero o Gui. Então, a primeira coisa, antes de fechar qualquer fornecedor, nós ligamos para esse cliente e já verificamos a data. Legal. Então, é pensar assim, quem é insubstituível? Isso mesmo, quem é insubstituível. Essas são as prioridades. Sim, mas nós temos que tomar muito cuidado assim. Às vezes, a noiva, ela procura primeiro o local do evento. Sim. Aí, a hora que chega para você, ela tem um sonho assim enorme, ela quer muitas coisas dentro do casamento dela. Aí eu brinco agora, só se a gente fizer um segundo plano, né? Porque assim, um mezanino nesse espaço, porque não cabe tudo. Então, é importante sempre começar pelo assessor de eventos ou pelo cerimonialista e depois começar as contratações. Porque o que tem que ter num casamento hoje? A gente tem que ter um espaço para cerimônia, um celebrante, aí uma decoração para vocês filmarem e fotografar tudo. Tem que ter a foto e a filmagem. Depois nós temos que ter mesa de bolo, a decoração. Nós temos que ter som, desde um DJ ou uma banda ou uma atração que dê um up para o seu evento. E o local e o buffet. Então, isso não pode faltar no casamento. São prioridades. Certo. E aí também tem uma pergunta muito frequente que as noivas me fazem quando estão ali conversando, na nossa primeira conversa, no nosso primeiro atendimento. E tem uma pergunta muito interessante, assim, intrigante, né? Elas me perguntam assim, tá, até quando eu tenho que te dar uma resposta?
E é justamente isso que eu pergunto, o quanto você quer o filme no seu casamento? Porque tanto eu como qualquer outro profissional, a gente tem uma identidade, e essa identidade ela é exclusiva. Então, na medida que a noiva se identificou, ela viu que é isso que ela quer, aí eu digo para ela, falo, olha, então assim, se manifesta com relação à sua vontade, que é isso que você quer, que é isso que você quer, essa identidade que você quer trazer para o seu evento, porque vamos supor que a gente atende outra noiva e acaba fechando e... É questão de ser transparente com a Exato. gente, pra gente poder ajudar, porque às vezes Exato. é um probleminha que ela não quer abrir, que E muitas vezes é o financeiro. Sim. Então, às vezes a noiva tem uma limitação financeira, um orçamento, ou está só esperando o começo do outro mês para poder ter uma entrada, e às vezes até mesmo forma de pagamento, ou está ainda definindo o plano para saber, mas eu preciso ir lá no salão para saber o espaço, eu preciso, vai saber, por exemplo, se vai caber uma pulseira no meu evento, Sim. se vai caber uma foto ao vivo. E então, não só na nossa área, mas eu acho que em todas as áreas, Exato. o quanto mais transparente a noiva for com os fornecedores, facilita a vida de todo mundo, porque às vezes um probleminha para ela, por fornecedor, é fácil de resolver. Exato. E por E aí- isso a importância de uma assessoria no Sim. casamento, porque muitas Consegue vezes... se abrir com você e não com a gente. Isso. A gente está conversando, ela fala, não, mas eu queria muito fechar com ele. Mas você fala, mas por que não vamos fechar? Eu queria fazer a vista, será que a vista dá um descontinho? Como já aconteceu, né, Nilva? Já aconteceu. É. Aí o que eu faço? Eu ligo para o fornecedor e coloco a situação. E 90% das vezes nós fechamos. Exato. Então é justamente isso. Então tem algumas limitações que para a noiva podem parecer algum tipo de barreira, que nem sempre são, mas e muitas vezes elas não têm essa liberdade para falar. Então ela já tendo uma assessora, né? Isso já facilita muito nesse passo. E muitas vezes nem com a assessora ela se abre. Então eu sou muito transparente nesse momento e explico, falo, olha, o quanto você quer a nossa prestação, o quanto o nosso produto é importante para você, o quanto a gente estar no seu evento é relevante para você, a ponto de a gente conversar, entender essas limitações e já dar sequência num contrato. Você manifestando essa intenção, a gente já começa a esboçar o contrato e aí sim a gente ajusta valores, pacotes, o que cabe, o que não cabe, e a gente mesmo ajuda nesse direcionamento. Então é muito importante essa transparência e essa tranquilidade, porque nós estamos aqui para fazer acontecer esse evento, não é? Nós não estamos aqui para gerar qualquer tipo de empecilho. Então é muito importante esse ponto mesmo que vocês levantaram, inclusive na sequência dos fornecedores, né? Porque, como eu falo para a noiva, tudo tem jeito. A forma de pagamento tem jeito. Mas eu não tenho essa entrada. A gente pensa, repensa ali. Mas o que vai no meu pacote? Tem como pegar esse pacote por isso? Tudo tem jeito. O que não tem jeito é a gente não ter a data e aí sim a gente frustra uma noiva, né? Então ela já conhece o nosso trabalho, já sabe como a gente poderia somar para o evento dela e infelizmente não poder contar com a gente. Isso sim é uma situação desagradável que frustra uma noiva. Então por isso que eu sempre falo para a gente ter uma conversa muito aberta e no caso a assessoria facilita muito nesse ponto. Sim, com certeza. E dentro, agora mudando um pouquinho, às vezes a noiva quer fazer fora da cidade, só que ela tem alguns medos. Como que a gente ajuda ela? Quais são os pontos positivos que a gente consegue estar traçando para ela ter essa calma de escolher o lugar que ela sonhou, mas não é na cidade dela? Muitas vezes ela já forma na cabeça dela um bloqueio, né? Sim, é fora, e agora? O que eu sempre falo para elas é cuidado com os convidados. É o maior medo que eu sinto nas minhas clientes. Mas todo mundo vai beber e vai vir, né, dirigindo. Então vai contratar uma van, contratar um micro-ônibus e já resolver esse problema do translado dos seus convidados. Mas outra pergunta que elas fazem, mas eu preciso pagar? Não, gente, é só dividir ali, cada um vai pagar a sua parte, porque vai ficar até um investimento muito menor do que cada um ir de carro. Então é bem fácil. E outro geralmente é assim, se chove, se não chove, a gente está longe, mas Isso que você falou, vamos só pontuar, porque eu achei bem interessante, porque essa é uma coisa que todo mundo fica pensando, nossa, mas eu vou ter que ir pagar a van, vou ter que pagar o ônibus. Mas cada um já vai ter o custo com o combustível. Isso. Então aí divide a van e fica tudo baratinho, e a noiva não tem que carregar com esse custo. Não. E os convidados... Não se importam, acaba. Hoje, assim, nós convidamos pessoas para os nossos eventos que realmente todo mundo gosta muito. Não existe mais aquela festa para 600, 500 pessoas. Então, os convidados realmente são seus amigos. E eles Esse é um ponto que a gente trouxe em outros
podcast também, né? Porque realmente tem que ter um grau de intimidade muito grande para você fazer esse investimento, né? E a reciprocidade é muito importante, né? Sim. E aí o que acontece? A pessoa quer estar no seu casamento, gente, de qualquer forma. Então, para ela, você oferecer um micro-ônibus ou uma van é um privilégio. Sim. Não É é uma uma solução. É uma solução. Ela vai muito mais tranquila, já com o problema resolvido. Ela vai poder beber, se divertir, não tem problema de sono e vai ficar tudo ok, né? Legal. E quando é ambiente aberto? Gente, é muito fácil. Você tem que ter o plano A e o plano B. Basta você querer. E você ficar com o coração aberto para esses planos. Vai acontecer uma chuva, a gente não precisa alocar uma tenda para colocar num espaço aberto. Nós vamos administrar o espaço que nós temos fechado. Agora, nós podemos nos planejar também e já deixar esse investimento guardado. Precisou de uma tenda? Vamos colocar uma tenda e tudo bem. E vem fornecedores. Como nós vamos trabalhar fora da cidade se nós nem conhecemos os fornecedores de lá? Nós podemos levar buffet, fotógrafo, filmagem, tudo da nossa região. E podemos fazer uma pesquisa com outros cerimonialistas ou assessores ou fotógrafos de cidades vizinhas e eles vão nos indicar bons profissionais. Sim, tá certo. E como que, para ter um casamento, uma harmonia entre fornecedores, como que faz isso? Como que é a melhor maneira de se fazer isso? Nós temos a reunião técnica, que é a VT, a visita técnica. Nós temos um roteiro que é enviado para cada fornecedor na semana e nós podemos ir conversando também. O que é importante a assessoria ou cerimonial do evento entender? Que nós não sabemos de tudo. Então, que nós estamos lá para organizar, que nós somos um maestro e que a gente vai definir os momentos de cada coisa, que é necessário ter esse maestro dentro de um evento, mas que nós não sabemos a dificuldade do fotógrafo, nós não sabemos a dificuldade da filmagem, do buffet. Então, é muito importante, por exemplo, saber assim, eu tenho drone, eu tenho iluminação para esse drone, porque se eu não tiver... falta de ética. Eu monto o grupo do WhatsApp, tá? Certo. Dentro desse grupo, eu sei quem é o fornecedor que vai fazer a iluminação. É falta de ética eu não falar com a cerimonialista, mas eu ir direto para ele e falar assim, o que foi contratado e será que se a gente acrescentar uma coisa ou outra, isso é antiético eu passar por cima? É antiético. Eu tenho que ir direto na assessora. Você tem que ir Tá. direto para a E assessora. muitas vezes nem é tão prático como parece. Não, porque às vezes você a assessora está sobrecarregada. Não, entendo. Mas tem pontos, por exemplo, como valores, que a assessora está por dentro e você e o profissional ainda não está. Entendi. Por causa da liberdade que a assessora tem com o casal. Então, no meu ponto de vista, talvez não seja tão prático você falar direto com o profissional do que o intermédio da assessora também nesse sentido. E às vezes, na hora que vocês colocam para nós automaticamente já colocamos os dois fornecedores em contato. Entendi. Olha, existe isso, a possibilidade, pode ficar escuro o ambiente ou não. Aí ele vai falar, eu posso falar com o fotógrafo? Aí você fala, não, já estou te enviando o contato. Legal. Então, assim... Então, passa primeiro pela assessoria para não passar por cima, porque às vezes pode ser a questão de valores que pega ali. Isso. E não é só valores. Às vezes, vamos dar aquele Às jeitinho. vezes vai envolver a decoração e você nem está Isso. percebendo que vai Isso. envolver. Então, Sim. a assessora ela está em contato com todos ao mesmo tempo, né? Tirou uma iluminação de um local que precisaria de iluminação para servir o outro. Aí chega no dia, não tá. E muitas vezes isso não chega para a assessoria quando é conversado entre os dois fornecedores. E muitas vezes ele vai simplesmente concordar com o seu ponto de vista e fazer o que você pediu e você nunca vai ter uma segunda opinião, porque ele simplesmente concordou, né? Sim. Então também, às vezes a sua verdade não é a única, exclusiva verdade. Pode ser que você esteja totalmente correto, mas pode ser que uma segunda opinião tenha uma outra solução para pensar aí que favoreça os dois lados, entendeu? E a gente tem que entender que nós não podemos fazer nada dentro de um evento que os contratantes não saibam.
Mesmo que não vai mexer financeiramente no nosso cronograma, mas eles têm que saber, olha, eu estou colocando uma iluminação. Não seria nem por cima desse ponto, mas seria, por exemplo, nesse casamento X, eu precisaria de um tal e tal. Isso daí acrescentaria muito para o casal? Você acha que é legal você estar propondo para eles? E aí, mais para não sobrecarregar a assessora, porque todos os fornecedores trazendo o que cada um precisa, às vezes num grupo pode ser que facilite de alguma forma, ou não. Não, eu acredito que às vezes pode gerar até um desconforto dentro do grupo. Aí esse fornecedor parece que está querendo assim impor algumas coisas. Sim. Então vai muito de quem está nesse grupo, de Entendi. como essa ação está sendo enxergada pelo grupo. Porque às vezes a gente até depois vem no particular umas piadinhas, né? Nossa, quem que é a assessora? Entendi. E aí tem uma outra questão, né? Até mesmo no grupo dos ensaios, quando a gente cria o grupo ali com o casal, a gente percebe que tem alguns assuntos que a gente tem que ser muito preciso, muito delicado na hora de expor alguns pontos. Então imagina num grupo com 20 fornecedores, né? 20 pessoas lendo de uma maneira interpretativa, cada um da sua forma, sem pontuação muitas vezes, então isso realmente pode gerar um transtorno absurdo. Mas ainda dentro desse ponto, eu queria saber qual que seria o limite, né, do casal aceitar ou não as ideias, né, as sugestões dos profissionais, porque os profissionais eles sabem o mínimo que cada um precisa para trabalhar. E muitas vezes o casal não está de acordo simplesmente por não estar de acordo. A gente sabe que tem algumas coisas que o casal ele não consegue visualizar aquilo lá pronto, não da forma como a gente já conhece, né? Então eu entendo que, assim, lógico, o casal tem o sonho dele, a gente sempre respeita isso, mas acima de tudo a gente sabe o mínimo de condições que a gente precisa para executar nosso trabalho com total perfeição, né? Vai ser excelente, vamos dizer assim. Eu acredito que nós, fornecedores, nós temos que dar a opção e a solução. Por exemplo, eu sempre cito com as minhas noivas assim: se vocês me pedirem para amarrar o burro na torre da igreja, eu vou falar para você, mas você tem certeza disso? Lá ele não vai ter água, ele vai ficar exposto ao sol ou à chuva, ele pode se enforcar. Não é melhor que eu coloque no postinho aqui embaixo, que eu amarre em algum lugar aqui embaixo? Então isso que é importante. Quando os noivos, eles têm um sonho, sim, mas quando é um sonho que você vê que não vai dar certo e que vai haver uma frustração no final do evento, nós temos a total liberdade de colocarmos uma solução para ele. Por exemplo, olha, no caso de vocês, foto e filmagem, tá muito escuro, as suas fotos vão ficar escuras, por mais que a gente use iluminação, não vai dar certo, é diferente. Então, ir colocando soluções. É um dos motivos que a gente conversa muito, que é onde é o nosso limite. Isso. Porque tem algumas horas que a gente tem a solução, então a gente sugere. Se a gente não tem a solução, não sugere. Inclusive foi quando eu conversei com a Nilva também, numa situação... Porque você só vai trazer mais problemas. Isso. Eu conversei com a Nilva numa situação e foi justamente o que eu falei para ela. Eu falei, eu vou até onde o casal me permite chegar. Então, se a gente percebe que está sendo invasivo, ou está sendo chato, ou taxativo, a gente só recua e deixa a coisa acontecer. Mas é isso que eu queria saber, assim, o limite entre essa solução e a invasão. Você tem que deixar sempre claro para ela: o sonho é seu, o casamento é seu, eu já vivi o meu, nós vamos fazer de tudo que seja 100%, mas eu tenho que colocar esse problema para você. Para ela entender. Já vivi o meu é muito fera, né? Porque, em outras palavras, eu já falei de outras formas, assim, eu já casei, né? Então, querendo ou não, se a gente está falando, é porque, primeiro, a gente já tem uma experiência, porque a gente faz isso todos os finais de semana, pelo menos 2, 3 vezes por final de semana. E segundo, porque a gente não tem nenhum outro interesse nisso a não ser fazer dar certo, né? Então, muitas vezes, a gente é visto como assim, nossa, você está querendo trazer um problema, ou você está querendo levantar um problema, e de forma alguma isso, até porque se isso chegou na noiva é porque está no último nível de problema. Se a gente não se resolveu entre a gente o fotógrafo, a gente assessor, ou a gente e outro profissional, se isso já chegou como um problema para a noiva,
é porque realmente é uma decisão que ela vai precisar tomar e urgente, né? Isso, e às vezes os noivos eles querem tanto aquilo, que nem assim, vamos pensar num dia de chuva, a chuva está a 5 minutos de cair, mas ele quer o ar livre, ele não quer tenda, ele sonhou com aquilo. Então aonde cabe o trabalho da assessora? É durante esse período que nós trabalhamos com os noivos, a gente ir tratando dentro do coração dela que pode haver essa situação. Eu falo muito sobre esse plano B, né, sobre isso, que é assim, se você planeja antes, você começa a sonhar com isso também. Então você sonha com o plano A e com o plano B, e a hora que acontecer tá tudo certo. Tá tudo ok. Sim. Agora, assim, se você ficar falando, não vai chover, não sei o quê, aí a noiva já cria essa expectativa, né? Sim. Os nossos clientes criam essa expectativa, e nós temos que pôr as duas expectativas, nós temos que viver 2 sonhos com ela numa situação dessa. E o importante para que tudo seja bem-vindo, é a gente provar, mostrar que nós estamos vivendo o sonho dela. É saber dos detalhes, é saber o que vai acontecer, é se programar para uma reunião, é não ter atraso daquele fornecedor dentro da reunião. Então, isso é muito importante. Mas quando vocês falam, elas não entendem, fala com o assessor, fala com o cerimonialista. Eu acho que talvez seja aí que surgem as indicações. As indicações, no meu entendimento, quando parte da assessora, são profissionais que a assessora já conhece, já por empirismo, né, por uma experiência anterior, e ela sabe que com esses profissionais a noiva não vai ter nenhum tipo de problema. Então, é claro que imprevistos acontecem e tudo mais, mas já existe uma bagagem, já existe uma confiança prévia, né? Isso. É que nem eu sempre falo, eu trabalho com todos os fornecedores que eu conheço. E quando alguém me apresenta um fornecedor que eu não conheço, eu sempre pergunto, você gosta do trabalho dele? Gosto. Já viu o trabalho dele? Já. Então, ok, nós podemos fechar com ele sim. Mas é importante nesse momento você entregar a responsabilidade para o seu contratante. Porque se eu não conheço, eu não posso indicar só por ver fotos, ver testemunhos. Eu tenho que saber como funciona, como que é no dia do evento. Porque você apresentar um material hoje é muito fácil. Quando a gente fala de portfólio, né, se você chegar numa situação ideal, você consegue hoje um portfólio. Mas o que você fez para chegar nisso? Muitas vezes você não está na correria de um evento, você não está com outros profissionais envolvidos, então a ética também entra nesse ponto, porque você tem que, acima de tudo, respeitar as pessoas que estão precisando entregar o mesmo que você precisa entregar. É isso mesmo. Né? Então a ética nesse ponto acho que deve prevalecer também, né? Não adianta pensar só no meu, por exemplo. Não, o que eu vejo hoje eu vejo assim, profissionais às vezes, vamos pôr eu, cerimonialista, assessora de eventos, eu quero ir lá falar para o bartender como que funciona o serviço dele. Gente, eu sei como ele trabalha, eu sei o que ele me entrega, mas eu não sei como ele trabalha. É que nem um buffet. Eu posso colocar uma pessoa dentro da cozinha para atormentar, né? Ele, que seria esse o caso. Mas eu não posso cozinhar por ele, porque quem sabe cozinhar é ele. E muitas vezes a gente vê profissionais assim, não tendo ética nenhuma e querendo definir como que vai fazer o arroz que vai ser servido no jantar. Como vocês vão se posicionar no presbitério de uma igreja para fotografar. Ou aonde que o fotógrafo vai ficar, onde o filmmaker vai ficar dentro de um evento. E isso não nos cabe. O que nos cabe é indicar profissionais bons, conversar, fazer que todo mundo se converse para não ficar aquela briga de egos durante um evento, mas respeitar cada um, a opinião de cada um. Porque se o filmmaker falar para mim assim, Nilva, eu não tenho iluminação aqui, eu sei que o trabalho dele não vai ficar bom. O fotógrafo a mesma coisa. O buffet, como é que eu posso trabalhar pôr um buffet para trabalhar num lugar que não seja coberto? Não tem como, vai cair bicho na comida. Então, quem entende disso é o fornecedor daquele produto. Então, é isso que é importante, nós termos essa ética e saber respeitar cada fornecedor. Perfeito. E acho que isso parte também da insegurança, né? Às vezes as pessoas são novas e estão ali tentando também conseguir o seu lugar, mas a insegurança delas leva elas a prestar atenção mais no trabalho do outro do que no próprio trabalho dela.
Então, assim, que nem quando eu com o Gui, a gente se fala bastante, né? E também sei que quando é com outro filmmaker ou quando é com outro fotógrafo, a gente também tem esse hábito de se comunicar, de perguntar o que você vai fazer hoje, né? Como você trabalha, porque eu sei que algumas limitações minhas dependem do trabalho dele e eu sei que algumas limitações do trabalho dele vai depender de mim. Então, quanto antes a gente se comunicar e se manifestar, antes a gente vai se ajustar e vai ter um trabalho melhor para os dois, né? Então, muito melhor a gente sair sorrindo no casamento do que a gente sair preocupado porque saiu um profissional na nossa imagem e ele sair preocupado porque saiu um profissional da minha equipe na imagem dele. Então, é muito mais fácil a gente se alinhar. Claro que como a gente tem uma frequência de trabalho maior, a gente já está praticamente alinhado no automático hoje, né? Mas sempre quando troca o profissional, quando o noivo acaba optando por outro profissional de foto, e a mesma coisa, acredito que ele vai confirmar com o vídeo, eu acho que existe essa preocupação porque a gente sabe o que a gente tem que entregar. E a partir disso eu sei o quanto o outro profissional pode influenciar nesse resultado, né? Seja da iluminação, seja no DJ. Uma experiência também muito complicada no meu trabalho, até vou expor aqui para vocês, é com relação ao vídeo que é feito no pré-wedding. Esse vídeo normalmente ele tem uma preparação, a noiva investe numa locação, ela investe numa maquiagem, ela investe num dia, ela tira um dia para fazer esse ensaio e muitas vezes tem os depoimentos, o love story contando a história do casal. E quando a gente apresenta esse filme, é interessante que todo mundo pare, preste atenção e tenha uma qualidade legal. E por muitas vezes isso não aconteceu por conta de um despreparo do DJ, por conta de um cabo que não foi bem soldado. Então, isso é uma variável muito preocupante. A gente sempre faz questão de testar. Olha, você testou? E muitas vezes eles falam que testaram e não testaram. Então, é um profissional que eu sempre tenho que estar em contato. E ao mesmo assim a gente deixa ali um alerta para a assessora para que ela mesma verifique essa qualidade, para que ela mesma exija esse teste, né? E que garanta que a noiva vai ter pelo menos a qualidade que ela contratou do profissional. Mas voltando para o contexto da cerimônia, me corrija aí se eu estou errado. Não, é isso mesmo. A gente até trabalhou junto em um evento um tempo atrás, onde não era nós dois, mas assim, é tranquilo, porque você tem um problema e você apresenta a solução. Isso. E vê se tudo bem para o outro profissional. Então, se você não tem essa intimidade que, por exemplo, nossas empresas têm, essa é a solução. Apresentar a solução, não só reclamar, né? E não quer dizer que a gente vai chegar e falar, não, eu trabalho dessa forma e você que se ajude. Exatamente. Não. É entender o que eles precisam. Exatamente. Né? Quando você dá a solução, você já está entendendo, né? Que tem uma... Aí você vê se é possível. Eu acho que a solução ela é um dos fatores que mostra a empatia, né? Sim. A solução, eu acho que se você dá uma solução, você já se preocupou com um problema que pode acontecer ou que de repente já aconteceu. Então você já demonstra empatia, você já desarma a pessoa, seja ela o casal, seja o profissional. Então acho que isso entra bastante dentro da ética também, né? Isso, dentro da ética, o que a gente tem que pensar? Se nós formos uma equipe, porque no dia são várias empresas com várias equipes, mas isso tem que unificar. Nós temos que, no momento, todos formarem uma equipe só para que tudo dê certo. Agora, se um tiver o ego maior que o outro, a gente não consegue segurar as pontas. Aí vai ficar uma ponta para lá, outra para cá, porque ninguém está querendo se envolver totalmente com o evento. E o nosso resultado é o pós-evento de todo mundo. A gente já presenciou situações, né? Infelizmente, a gente já presenciou situações que era nítido que não tinha ali um entrosamento entre os fornecedores, cada um cumpriu meramente o seu contrato isoladamente. Então a noiva ela teve tudo que ela contratou, mas se você olhava o casamento em um contexto geral, nada se conversava, era coisa fora de coisa, então, sabe, era perceptível isso. Esse ano eu tive a oportunidade de realizar um casamento muito rápido, 10 dias, mas foi de uma amiga cerimonialista que teve um problema pessoal e de comum acordo com a noiva eu fui realizar para ela. Mesmo conversando com a cerimonialista, noiva de fora, não tive uma reunião com essa noiva. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou sonhar tudo isso? Aí que entrou muito a ética. Eu liguei para cada fornecedor, e eram fornecedores que eu não estava habituada a trabalhar, e cada um foi me passando
o que eles iriam fazer naquele dia, como que ia ser. Eu já tinha, é lógico que ela já tinha me colocado à posição de tudo, eu não tinha nenhuma dúvida, mas eu queria viver aquele momento como a gente vive com os nossos clientes, né? Eu queria que fosse 100%. E no dia mesmo, durante a montagem, eles me chamavam o tempo inteiro. Então, Nilva, isso é para isso é para aquilo, isso é assim. A noiva falou isso para mim, o noivo falou aquilo para mim. E eu sei que nós conseguimos fazer um contexto tão bonito do casamento, que ficou tão maravilhoso, e eu consegui viver aquele sonho também. Por quê? Porque aí entra a sua humildade. Não importa quanto tempo você tem, não importa quem são os fornecedores, mas se você tiver a ética de falar, pera um pouco, as pessoas podem me ajudar, tudo dá certo. Show. E dentro da ética entre fornecedores, porque não são só noivas que veem o nosso podcast, fornecedores também vêm. Então, o que pode ser agregado nessa hora? O que a gente pode estar levando para melhorar esse convívio e melhorar para a noiva, né, automaticamente? A palavra chama respeito. Show. Nós temos que respeitar cada um, independente se ele está começando, se ele já está no mercado há 20 anos, e todo mundo se tratar com a mesma igualdade. E se eu tenho uma dúvida, aquilo que você já tinha falado, eu vou trabalhar com um filmmaker que eu nunca trabalhei, dá uma ligadinha para ele, fala como você trabalha, pergunta como ele trabalha, sabe? Já faz esse meio de campo para que vocês se sintam assim confortáveis. E não deixe para chegar lá no dia e conhecer a pessoa no momento. Olha, eu sou o Gui, eu sou o Bruno, eu sou a Nilva. E isso fica muito difícil. Então, a minha dica é essa, que vocês se comuniquem. E outra dica é que leiam o roteiro que o assessor envia para vocês, ou o cerimonial. Porque muitas vezes nós temos 2 entradas na hora da aliança. Entra a santa, aí depois entra a aliança. Aí eles perdem a entrada da aliança. Se você colocar a aliança primeiro e a santa depois, perdeu essa entrada. É incrível como não prestam atenção. Gente, eles são ótimos, tá? Mas assim... Eu tô aqui conformado. Mas acontece. Eu já tive 15 anos que entrou a avó e depois entrou o irmãozinho com a joia. Eles perderam a entrada do irmãozinho. Depois eu tive que simular uma entrada para que isso fosse para o vídeo, para o álbum da debutante. É correto? Não, não é correto algo assim. Você tem que estar antenado. E estava no roteiro. Então leia o roteiro, veja os horários, tudo certinho. E aí nesse roteiro você já vai saber com quem você tem que conversar. Porque ali já vem uma lista de fornecedores. Comunicação. Quem tem comunicação tem tudo. É isso a minha dica. Assim também como eu já recebi roteiro sem horário. Então, aí eu perguntei para a assessora, eu falei, tá, mas que hora que começa, que hora que inicia? Ainda não tinha o checklist da noiva. Ela falou, eu não pus ainda horário, porque sempre atrasa, né, sempre muda. Então, quer dizer, se você já entra no evento pensando dessa forma, você já está fora do evento, você já fez, né? E acho que acima de tudo também, como você mencionou, o respeito, eu acho que o respeito acima de tudo com o casal, porque todos ali são escolhas do casal, né? Então, deixar de lado qualquer arrogância, qualquer soberba e entender que aquilo é uma vontade do casal, tanto quanto a sua, né? Então, eles são ali tão importantes quanto você, né? Então, se você teria qualquer resquício ali de soberba, né? De que você é o escolhido, mas são outros 10, 12, 15 escolhidos ali, tanto quanto você. Ali não tem ninguém mais importante do que ninguém. Exatamente. Ali nós estamos todos na mesma linha para a gente entregar o mesmo trabalho e ter um resultado. Mas isso, e acredito que o Gui também, né? O nosso trabalho, ele tem a sua exclusividade, mas ele parte do princípio do registro, né? Então, claro que com a nossa identidade, mas ele parte do princípio do registro. Então, o que é o registro se nada acontecer é nada? Nada. Né? Então o registro de nada é nada. Então a gente, mais do que ninguém, acho que a gente tem essa consciência que a gente precisa dos outros fornecedores, que nós somos um conjunto e que se o produto dele não funcionar, o meu também está comprometido, o meu também está em alerta, né? Então, mais do que ninguém, por isso que sempre tem essa preocupação, e a gente, normalmente nós somos, talvez depois da assessora, nós somos o que mais falamos
com uma variedade de profissionais antes do evento. Sim. A gente fala com a noiva, eu falo com o DJ, eu falo muitas vezes com a decoração, eu falo muitas vezes então, com a assessora principalmente. Então, a gente sempre está, o fotógrafo, sempre está buscando, né, o que das outras pessoas pode somar e qual a necessidade, de repente, das outras pessoas que a gente pode ajudar também. Gente, tudo isso está interligado. Eu sempre falo isso. Por exemplo, vocês precisam de um lugar para captar som, vocês precisam de imagem, vocês precisam de coisas para filmar. Não adianta colocar vocês num evento que não tenha nada e vocês não tenham nada para filmar. É lógico que vocês são criativos, de uma folhinha vocês vão tirar alguma coisa, mas alguma coisa, não o evento inteiro. E uma coisa que eu acho muito importante que os fornecedores saibam é assim, que às vezes nós já enviamos, nós tivemos a visita técnica, nós tivemos roteiro, tivemos reuniões. E quando recebe o croquis do mapa do evento, muitas vezes o próprio fornecedor liga para nós, né, e fala assim: e se a gente colocar a pista de dança em tal lugar? E se a gente colocar o DJ em outro lugar, porque eu quero ficar naquele lugar? Ou às vezes, outro dia aconteceu comigo, eu estava num evento e a pessoa recebeu o roteiro na terça-feira da semana e chegou 1 hora antes. Aí ela estava inconformada com o local que nós tínhamos colocado ela. Mas dentro do contexto do evento, aquele local era o correto para ela. Aí, Nilva, não posso trocar? Não posso tirar um laudo de lá? Aí parece que você é um pouco grossa, porque você fala: não, você não pode. Mas por que eu não posso? Você não pode porque o meu contratante pediu que eu te colocasse aqui. E dentro da logística do evento está excelente o seu lugar. Então, tudo isso. Então, isso é um pouquinho de ética, é um pouquinho... a pessoa parece que não respeita muito o sonho do cliente. E não só isso, porque pode estar pedindo sim, mas com uma antecedência. Não a 1 hora, 2 horas do evento. No meu entendimento, só o fato da pessoa perguntar já é uma falta de respeito, porque tem todo um trabalho por trás, né? Então, se chegou naquele lugar... é porque foi planejado para estar ali. Ela não foi jogado lá, não, foi pensado para estar ali. Então, o fato da pessoa somente perguntar, ela já faltou com respeito. Ou ela não prestou atenção em algum momento que foi tomada a decisão, ou ela não se antecipou e participou da decisão. Mas ali, só nisso já é uma falta de... Que entra o interesse da visita técnica. Por mais que ela não vá, ela pode estar perguntando sobre, né? Como foi, o que vocês resolveram? Não pude ir... né? Ou às vezes não fui convocado, mas como é que ficou? Não. Ou não pode ir no momento da visita técnica, vai um outro dia visitar o local. Eu nunca fui nesse local. Gente, pelo amor de Deus, tem fornecedor que nunca foi no local, você manda a localização e ele nem pesquisa onde é. Aí acontece de se perder no meio do caminho. Aí fica ligando que está perdido e você com um monte de coisas para fazer. Vai lá um dia antes, vê aonde é esse local, pelo amor de Deus, né? Será porque assim, principalmente quando depende de energia, que nem vocês dependem de energia. Não, vocês não dependem de energia, né? Não, já foi essa época. Já, graças a Deus. Mas vamos pensar, um DJ que ele depende de energia, ele tem que ir lá ver se tem a energia para ele. Sim. Porque senão como que ele faz? Ele vai chegar no dia, quantos metros de cabo ele precisa? Precisa de gerador, não precisa de gerador? Como que está isso? Então são informações que é aquilo que eu falei, muita coisa, nós sabemos o que vocês apresentam no final, mas nós não sabemos como funciona isso. Eu custei entender que, por exemplo, ou você transforma tudo em 110 ou você transforma tudo em 220. Eu não posso ter um gerador funcionando a metade. Entendi. Mas isso Sim. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque não sou formada em elétrica. Então é por isso que tem que haver esse respeito e essa ética. E assim, muitas vezes os fornecedores eles querem trocar o sonho dos noivos. Então, uma facilidade para eles. A facilidade deles. Por exemplo, eu tenho um casamento hoje no local, amanhã sou eu também, né? Então o primeiro pediu que seja aqui a pista de dança, vamos pensar assim. Mas no meu eu quero do outro lado. Eu não quero copiar aquele layout. Nós já Sim. sonhamos algo. E quando a gente fala sonhar, não é sonhar, é planejar mesmo, né?
nós já sabemos como é que vai ficar o nosso mapa. Eu não quero aproveitar o mapa da sexta-feira para fazer o sábado. Exatamente. E muitas vezes E é o que eu sempre tento problema. conversar com as minhas noivas sobre pensar fora da caixa. Isso. Não é porque aquele local é feito tudo ali que você tem que fazer. Você tem que fazer do jeito que você quer. E aí é um dos motivos que às vezes eu tô na visita técnica, que às vezes estranho porque que o fotógrafo tá, é porque eu tento sugerir, e as decoradoras odeiam que eu esteja, Isso. porque eu tento trocar de lugar algo que está sempre lá. Mas é porque eu tento fazer casamentos diferentes. Então, se um casamento for assim, o outro eu tento jogar de outra maneira, para não ter esse comodismo e aí ficar tudo do mesmo. Eu acho que zona de conforto está totalmente Exatamente. longe Olha, de zona de identidade, né? Eu sempre falo para elas, eu falo assim, não deixe que ninguém mude o seu sonho. Cada um tem que mostrar que veio, Sim. né? Até onde eu consigo ir? Qual que é o meu diferencial? E é nessas horas que a gente vê o diferencial dos profissionais. A resiliência, né? A resiliência. Então, Nilva, e aí tem um outro assunto, assim, mudando um pouco de assunto, né? Mas pós-pandemia, né? Esse cenário de casamento pós-pandemia, isso mudou alguma coisa com relação aos fornecedores, aos serviços que praticavam antigamente? Mudou alguma coisa até mesmo na contratação? O próprio cenário, o contexto do evento, o local, como que está isso hoje? Teve várias mudanças. Antes a gente fazia por exemplo, uma cerimônia, as cadeiras mais pertinho, hoje as cadeiras são sempre mais longe. Os padrinhos também, hoje a maioria não fica mais no presbitério ou lá na frente, perto do celebrante, eles ficam em cadeiras ou nos bancos das igrejas. E o que eu acho mais interessante é que hoje as pessoas não estão fazendo mais um evento para celebrar somente o casamento, elas estão celebrando a vida. Legal. Então isso está muito legal. Legal. Show. E talvez tenha mudado um pouco, se me corrija se eu estiver errado, mas talvez tenha mudado um pouco a seleção das pessoas, né? Primeiro que eu acho que os valores são muito mais evidentes, porque muita gente passou muita coisa, muita gente perdeu muitos queridos, né? Acho que todos acabaram perdendo pessoas que gostavam, que amavam. E acho que isso acabou também mudando a forma das pessoas encararem uma seleção de pessoas. Isso. Talvez o número de convidados, por exemplo. O número de convidados, antigamente a gente fazia 250, 300 convidados. Hoje não, hoje é 100, 150 e tá assim umas festas bem tranquilas, bem alegres e na hora da confirmação de presença, antes nós tínhamos de 10 a 15% de pessoas que não iam no casamento. Hoje não, hoje mudou. Você confirma uma lista, vem todo mundo para o seu casamento. Por quê? Porque são pessoas escolhidas a dedo, são pessoas que realmente são importantes para o casal. Eu acho que esses são dois fatores muito relevantes. Primeiro, que são pessoas que estão realmente próximas, isso deixa o casamento mais intenso, né? E segundo, que tem esse celebrar a vida, né? Então as pessoas estão aí voltando de uma época que não se saía de casa, que não se viam as pessoas, e realmente tem parentes que moram longe e estão deixando para se ver agora na cerimônia, na celebração. Então eu acho que isso está tornando os casamentos mais intensos do que realmente era. Eu tive essa impressão. Sim. Né? E acho que a gente que é muito espontâneo também. Sabe quando você para pra pensar, agora você falou, e realmente, eles estão muito mais intensos. Repara aquelas fotos suas do sorriso, sim, aquelas espontâneas, algo não está mais muito, frequente? Sim, exatamente. As pessoas se abraçam com mais vontade, se respeitam mais. Porque antes um abraço era muito trivial, era uma coisa... Hoje Formal, não, era uma coisa assim, hoje estou não. aqui, posso Sim, abraçar. hoje tem uma verdade no abraço. E as festas hoje, elas não estão durando 5 horas. As que são 5 horas, se você termina um evento, tem 60% dos convidados. Não vou embora. Exatamente. É bem isso. Mas uma outra coisa que você comentou, que dessas mudanças e que as noivas estão me perguntando muito, é sobre a hora da cerimônia. Antigamente, os padrinhos ficavam, os protocolos. Os padrinhos ficavam sempre no altar, e a gente não podia intervir. Mas aí com as restrições, os padrinhos mudaram de local, e aí acabou que a gente pode intervir e falar assim, gente, fica mais bonito, fica mais clean. Claro, respeitando o gosto da noiva, ela que manda, mas na fotografia fica muito mais limpo
o altar. São tudo coisas que nunca foram questionadas, Exatamente. nunca se soube Iam que se tinha possibilidades. mantendo, Sempre foi copiado, né? Exatamente. Então, desde a era medieval até hoje é uma coisa. O máximo é mudar o padrão americano de homem para um lado, mulher para o outro, ou era a mesma cor e tal. Mas hoje não, hoje os pais ficam só lá em cima, né? E eu tô achando isso ótimo, porque assim, as filmagens estão mais intensas, a fotografia, vocês estão conseguindo captar mais a emoção do casal e dos pais, mesmo do o que, padre, na verdade, as ações. a gente sempre tenta ter uma sensibilidade a ponto de deixar emocionante o filme, o material. Então, são uma porção de fatores ali que a gente briga para deixar isso. Mas eu não vou negar que o nosso trabalho está mais fácil. Tá. Fica muito mais limpo de se trabalhar, né? Muito mais. E com essas emoções à flor da pele, todo mundo mais intenso, pra gente facilita. É o que a gente passou, por exemplo, vou dar um exemplo de sábado agora. Quando a gente viu os cumprimentos dos padrinhos, inclusive a Nilva estava de assessora nesse casamento, e eram uns cumprimentos assim que duravam 1 minuto e era nítido a emoção, o abraço, aquele calor ali, que você sente quando você assiste, não tem como não, né? Antigamente os pais simplesmente entregavam a noiva, né? Hoje não, eles beijam a testa, eles abraçam, eles conversam e parece assim, eu não estou querendo deixar, né? Sim. Exatamente. Tá bem isso, eles estão assim muito acolhedores, todos os convidados, e os convidados estão vivendo a cerimônia. Antigamente tinha muita conversinha, hoje não, você olha, tá todo mundo prestando atenção. Por quê? Porque estão as pessoas que realmente amam o casal. Exatamente. Porque também os casais estão sabendo selecionar. Exatamente. Porque a gente conversou também sobre isso. É uma consequência, né? Isso é um ciclo. Então, assim, as pessoas participam da cerimônia porque são pessoas especiais, ou as pessoas especiais são convidadas porque vão participar da cerimônia. Então é um ciclo ali que, quando você começa a selecionar, o que não é essencial vai ficar de fora, né? Então isso é meio que automático. E até, vamos falar a verdade também, monetariamente falando, né? Sim. Os valores, né? Sim. Então a gente está vivendo épocas de uns valores do alimento, do buffet, por exemplo, estratosférico. O buffet tem que acompanhar, não tem como absorver. Sim. Então, se você colocar um convidado hoje no evento, ele custa muito mais do que custava antes. Dentro dessa empatia maior com os casais, eu sempre trago para os meus casais que no mínimo a gente trabalha com 2 fotógrafos, um fotógrafo do noivo e um fotógrafo da noiva. Sendo os convidados mais próximos, eles vão aparecer em todas as fotos, porque nós não temos o hábito de ir fazer mesa a mesa, porque você perde um tempo do casamento, fica desgastante para o casal ter que fazer foto protocolar mais mesa a mesa. Então, os convidados sendo mais próximos, eles automaticamente vão sair nas fotos, porque a gente está com o casal. Se os convidados não chegarem perto do casal, nem tem por que ter foto com eles também, porque só foram por ir, né? E tem algum assunto que você acha interessante trazer para as noivas ou para fornecedores? Porque a gente teve uma conversa bem produtiva, bem interessante. O que você acha que pode estar trazendo a mais para eles? Assim, se todo mundo se respeitar, se todo mundo fizer o correto, se todo mundo se falar, se os noivos colocarem o que eles querem para o evento deles e os fornecedores respeitarem e conseguirem colocar assim, não, olha, o que não dá certo, mostrar para os noivos que aquilo é quase impossível, gente, é sucesso, é 100%, é sonho realizado. Perfeito. Muito obrigado por estar com a gente. A Nilva hoje veio trazer esse papo aqui com a gente, e como a gente sempre fala desde o começo, né, o que a gente busca é essa essência, essa intimidade, essa identidade, essa exclusividade. Então, partindo do princípio de que cada história é única, de que cada casal tem o seu sonho e que eles não precisam copiar nenhum outro evento, que eles não precisam copiar nenhuma outra identidade, e que seja assim, a partir da escolha, né, dos fornecedores. A Nilva trouxe aqui para a gente praticamente um script, né, uma sequência de quais os fornecedores que devem ser alcançados inicialmente, depois como isso deve seguir. Então acho que isso facilita um pouco para vocês, mas que acima de tudo, se vocês tiverem qualquer dúvida, também nós vamos deixar os contatos aqui, né, o Instagram nosso, o Instagram da Nilva também, para se vocês tiverem qualquer dúvida, pode chamar, pode perguntar. E também se você tiver alguma sugestão para outros papos, né, Gui? Sim.
Exatamente. Pode estar chamando a gente no Instagram, conversando com a gente vai conseguir trazer esse fornecedor que você tanto gostaria de estar vendo aqui. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para esse podcast, eu adoro, e é sempre bom levar informação, é sempre bom a gente explicar o nosso trabalho e mostrar para as pessoas como tudo isso funciona e como nós nos preocupamos com todos os detalhes. E se alguém tiver alguma dúvida, é só enviar que eu vou estar respondendo. Legal, Nilva, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelas informações trazidas. A gente sabe que na correria do evento nem sempre a gente consegue entender tantas informações assim, então a gente entende a importância de estar aqui, agradecemos o seu tempo também, sabemos que é valioso. E para vocês também, muito obrigado e até o nosso próximo Weddingcast. Até a próxima. Valeu!